Olá, estudantes do segundo ano, eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre cinema, parte número 3. Vamos dar continuidade do assunto das aulas anteriores. Vamos conhecer a evolução operacional do cinema, compreendendo a funcionalidade como o plano e o ângulo trabalham em uma filmagem. Hoje a gente vai fazer uma vivencialidade mais técnica, a gente vai começar a ver a questão de fotografia dentro do cinema. Essa imagem, por exemplo, de Joaquin Phoenix, uma cena do filme Coringa, ele fez todo o laboratório para poder fazer esse filme, ele tem toda uma vivência dentro desse meio psicótico assim da realidade humana, e nós temos um ângulo, esse ângulo já está falando alguma coisa. A gente vai compreender agora nessa aula o que significa essa filmagem feita de baixo para cima. Vamos tentar entrar no clima da aula, gente. Vamos fazer duas perguntinhas só para a gente tentar questionar na nossa cabeça qual que era a visão da fotografia nesse momento. O ditado que uma imagem vale por 1000 palavras pode ser algo encontrado no cinema? Você acha que uma cena que não tem voz, ela pode falar mais do que se ela fosse falada? Mais se ela tivesse transmitido o texto para nós? Uma mesma cena registrada em diferentes ângulos pode ter significados diferentes? Você acha que, de repente, uma cena, se ela é filmada de cima, ela dá uma mensagem para você, ou de baixo ela dá uma outra mensagem? Será que a gente pode mudar uma cena só mediante o enquadramento? Nessa aula a gente vai ver. Então, primeiramente, gente, vamos tentar se aprofundar dentro do termo cinema, que o termo verdadeiro é cinegrafia. Cinegrafia significa registro do movimento. Em 1923, eu assisti um homem chamado Ricciot Canuto, que ele era um crítico de arte, e ele acabou fazendo um manifesto falando sobre a arte do cinema. Nesse manifesto ele colocou, na verdade, todas as artes que eram conhecidas, nós estamos falando durante as vanguardas europeias, e ele colocou como uma sétima arte o cinema. Arquitetura, escultura, pintura, música, dança, poesia e cinema, e por isso que é conhecido até hoje como a sétima arte. E nós temos 3 divisões dentro da evolução do cinema. Já viram aqueles filmes mudos que a gente enxerga o filme mudo, parece que ele está meio quebradinho, parece que a pessoa dá aquela parada e de repente volta a funcionar novamente? É porque nós tínhamos 16 a 20 segundos, 20 quadros por segundo. Ou seja, a ilusão de ótica, ela não é atingida nesse número de enquadramento. Por quê? O cinema nada mais é que várias fotografias passadas rapidamente na frente da gente. Por isso a gente tem a ilusão do movimento, mas na verdade são várias fotografias que são passadas. Quando nós temos cinema atual, que são 24 quadros por segundo, nesse momento sim a gente tem a ilusão de que está tendo movimento. E quando nós temos uma super câmera, que são 500 quadros por segundo, é aquelas cenas em slow motion, que a gente vê vários detalhes, vê uma pomba voando, vê o personagem correndo, pulando em câmera lenta, é quando a gente é lotado de imagens no nosso cérebro e a gente começa a ver tudo isso com muito detalhe. Lembrando vocês que a claquete, por exemplo, o momento que a pessoa vai fazer a filmagem e bate a claquete, é o momento que a parte de vídeo ela é sincronizada com a parte de som, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então nós temos os planos. Nós temos vários planos de fotografia dentro do cinema. Nós temos primeiramente o plano americano, que é da coxa para cima. Quando você está vendo naquela primeira imagem, a gente está colocando o personagem, situando ele dentro do contexto. Nós temos o plano aberto, quando a gente começa a focar mais no contexto em que o personagem está. Plano geral, que a gente começa a colocar mais detalhamento do contexto, e o plano geral grande é quando você coloca toda a ambientação que está acontecendo na cena, você começa a ver todo o detalhamento do fundo. Em contrapartida, nós temos os detalhamentos. Nós temos o plano médio, quando você já começa a focar no personagem. Nós temos o primeiro plano, quando você tem um foco direto no personagem, dando a questão de plano de fundo, fica em segundo plano, fica uma coisa mais como um detalhe. Nós temos o close, quando você está interessado em trazer a detalhamento do personagem, do que ele está falando, qual a cena que ele está participando, e o plano de detalhe, que é o plano quando você tem exatamente uma enfatização de um sentimento. Você vai mostrar uma lágrima, vai mostrar uma torção de boca, vai trazer um franzido de testa. Então você começa a dar um detalhe que ele vai dar uma expressão para exatamente aquele momento da cena. E nós temos aqui alguns exemplos. Perdidos em Marte, filme que aconteceu agora há pouco tempo, nós temos um detalhamento infinito mostrando o que contexto o personagem estava inserido. Amélie Poulain, que é um filme que fala sobre o cotidiano, uma simples colher que ela está mostrando um comentário que está fazendo sobre o filme, mas nós temos ali um close, mostrando esse detalhamento. Nós temos o plano aberto Guardiões da Galáxia, filme número 1, nós temos a mostragem dos personagens. Já é um plano aberto, mostrando detalhamento do personagem em fundo. E nós temos um plano de detalhe em Avatar. Ou seja, nós estamos mostrando o olho, exatamente a expressão do olhar do personagem daquele momento. E nós temos mais detalhes, ó. Plano de detalhe, Bad Boys, que ele está mostrando distintivo. A gente está tendo uma fuga exatamente para trazer o close de dentro da porta. Nós temos um plano geral do Jurassic Park,
Lembrando que essa cena foi filmada sem esses animais, foi feito a questão de computação gráfica, mas nós temos um detalhe bem grande com relação ao fundo. Nós temos um plano aberto, Toy Story, quando o Woody está saindo da caixa e tem uma amostragem do detalhe dele e um pouquinho do detalhe de fundo. E um close de Shrek 2, que é o gato de bota, essa coisa daquele olhar, aquela coisa de comover o espectador. Então ele foca muito do detalhe dos olhos para trazer esse sentimento para nós da pena do bichinho falando com a gente. Então nós temos características. Plano geral, o espectador passa a ver o ambiente. Plano aberto, possibilita ver mais detalhes o personagem, porém com atenção ao ambiente. O close, você começa a dar uma atenção às feições e expressões. O plano detalhe, quando serve para focar algum detalhe em especial. Ou seja, você começa a ver uma lágrima, um sorriso, um franzir de olhos, qualquer coisa que dá exatamente a expressão do movimento, do momento. O que ele está expressando. Se é alegria, se é raiva, se é ódio, se é ironia, o que seja. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, só para a gente ver o que a gente viu até agora? Qual plano o cinema deve ser usado quando se mostra algum detalhe especial para o espectador? Eu quero mostrar um detalhe muito especial. Que plano eu vou utilizar? Responde para mim, eu estou aguardando você. Beleza, manda pra gente a resposta, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar sobre ângulos. Unindo o plano ao ângulo da câmera irá acrescentar à cena alguma categoria narrativa ou intenção do cinegrafista. Então nós temos agora o enquadramento, que é a fotografia, ela mudando na questão da angulação. Ela vai trabalhar em ângulo de 90 graus e 45 graus. O que vai acontecer? Zenital significa sobre, elevado. Ele vai fazer uma filmagem sobre a parte de cima da pessoa ou sobre a parte de baixo da pessoa. Em contrapartida, nós temos o plano normal, que é aquele enquadramento em 90 graus. E em 90 graus, estou falando em horizontal. Então nós temos o enquadramento normal. E nós temos o plonger. Plonger significa literalmente mergulhar, que é um termo utilizado pelo mergulho na água. Então mergulhar significa que você vai fazer uma angulação de 45 graus, ou na parte de baixo ou na parte de cima. Então nós temos 90, 45 ou 90 novamente. Então são 5 planos diferentes. Então vamos ver um exemplo. Primeiro plano, a primeira cena nós temos o filme Batman, sensação de impotência e superioridade do personagem. O que está dizendo esse contra-plonger? A principal arma do Batman é o medo, então ele tem que transmitir medo para as pessoas. Quando ele está sendo filmado de baixo em 45 graus, você vai ter um personagem mais alto que a pessoa que está enxergando. Dentro da natureza, o ataque de um animal selvagem sempre vai ser de cima para baixo. Então ele está transmitindo o quê? Está transmitindo exatamente essa coisa da potência dele, do perigo que ele oferece para aquele que está vendo ele. Quando nós temos esse plonger normal, que é um 45 visto de cima, está causando essa sensação de inferioridade no personagem,
Veja bem a construção da cena. Nós temos um símbolo que está na frente e nós temos o personagem que está atrás. O que está dizendo? Está dizendo que o símbolo ele é mais importante que o personagem que está ali atrás. Ou seja, nós temos um milionário ali, que é o Batman, ele é uma pessoa, uma simples pessoa. Só que se ele vem a morrer, o símbolo Batman não pode morrer com ele. Então vai ter que ter uma outra pessoa que vai ter que assumir o Batman. Então simboliza o quê? Que a marca Batman, o personagem Batman, a justiça que ele faz, ele está acima das pessoas. Então, se ele cai, tomba em ação, outra pessoa tem que tomar. Então, o símbolo está acima da pessoa. Isso que a cena está dizendo para nós. E nós temos a questão do cinema ângulo, também uma maneira de apresentar ao espectador uma cena sem cortes, na qual a intenção é causar uma grande imersão, fazendo com que ele se sinta uma grande sensação ao assistir. Sequência do plano do filme 1917, um dos mais intensos planos de sequência já feitos na história do cinema, a cena do soldado que durante a Primeira Guerra Mundial deve mandar uma mensagem ao capitão para que o exército não ataque. Clique para assistir. Gente, só lembrando vocês que essa sequência de cena é uma coisa que foi inventada pelo Hitchcock, e nesse filme foi feita essa sequência sem corte, ou seja, a nenhum momento o cinegrafista, o Steadicam, que era aquela câmera móvel, ele vai acompanhando o personagem, fazendo close do personagem e vai fazendo toda essa cena de ação. Lembrando uma coisa, não tem dublês. Como não tem corte, não tem como substituir o ator. Então, esse ator ele vai começar a cena do começo até o final. Cliquem lá, gente, e vamos assistir essa cena juntos. Fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Assistiram lá, pessoal? Espetacular, né? Só lembrando vocês que Roger Deakins foi o diretor de fotografia desse filme e ele teve inspiração total no trabalho de Alfred Hitchcock nessa questão de fazer uma sequência sem corte algum. Agora a gente vai falar sobre sonoplastia, pessoal. Os efeitos sonoros trazem uma experiência imersiva ao público. Os primeiros filmes eram mudos até 1927 e, portanto, havia necessidade de criar experiências sonoras para as pessoas quando iam ao cinema, com o uso de pianos, ao mesmo tempo orquestras nos palcos, atrás das telas do cinema, até mesmo com a figura do sonoplasta. Ou seja, agora imagine, experimente você pegar um filme de ação e você tira o volume do filme, você vê aquela coisa sem som nenhum, perde a graça, não vai ter graça. Quando você coloca o som, o filme ganha vida. Então, no cinema mudo, como não tinha o som, eles colocavam somente aquele fade, colocavam um texto ali para explicar o que estava acontecendo na cena. Muito no começo tinha um piano. Então, quando a cena era bem movimentada, o pianista tocava bem rápido. Quando a cena era mais leve, o pianista tocava mais devagar. E quando a cena era mais romântica, o pianista fazia uma coisa romântica. Então, ele acompanhava a cena. Gradativamente foi evoluindo, foi vindo orquestra, foi vindo barulhos, e isso foi trazendo no cinema uma coisa nova, trazendo essa questão da sensação enquanto não havia som dentro do cinema. Só uma curiosidade, em 1938, Orson Welles, ele era ator na época e ele ainda não era cineasta, ele gravou uma sequência do Guerra dos Mundos que simulava um ataque de Marte à Terra. E isso ele fez pelo rádio. Imagine, em 1938, ele estava lá no estúdio, simulando, os sonoplastas estavam do lado dele, fazendo todos os barulhos, dando a entender que estava tendo um ataque aéreo, um ataque de extraterrestres, e ele, como era ator, ele estava interpretando, lembrando vocês que os dubladores são atores, então ele estava interpretando na narrativa essa história e estava atuando. Gente, não é falar, mas teve pânico nas ruas, teve gente que saiu para a rua assustado, achando que era verdade. Até que foi falado na mídia que não era verdade, era simplesmente uma novela, era simplesmente uma encenação. Mas o que fez o pessoal acreditar? A sonoplastia. Então nós temos um vídeo rápido aqui, gente. Na época do cinema mudo, a sonoplastia ficava atrás da tela, realizando sons, imitando trovões, trote de cavalos. No cinema moderno, a sonoplastia tem a função de gravar sons, não mais executá-los ao vivo como em um cinema. Então o que acontece? Quando você vai gravar um filme, você grava o filme, a parte de som é feita depois. Então nisso é colocado todos os efeitos. Então a gente vai ver um vídeo rapidinho, só mostrando para vocês como é que é a produção desses sons. Vamos assistir lá. Eu aguardo vocês.
Viram lá? Interessante, né, pessoal? Só lembrando vocês que dentro do cinema nós temos uma linguagem própria. Então, no caso, quando a pessoa vai produzir a sonoplastia, ele está desenhando o som. E quando ele pega esse produto já pronto, feito pela sonoplastia, e vai colocar no filme, é chamado de edição de som, ok? Então nós temos também a questão de cores, pessoal. A questão de cores é uma coisa muito importante dentro do cinema, porque as cores elas vão dar vida exatamente ao cinema. Lembrando que cada tipo de cor dá uma sensação diferente. Então, quando você está fazendo uma filmagem que você coloca uma cor específica sobre o ator, você está transmitindo uma sensação. Então, a sensação a gente vai ver agora. Então, por exemplo, amarelo, questão da alegria, otimismo. Azul, fé, espiritualidade. Frio. O verde, a cura, a calma, a perseverança, o meio ambiente. Vermelho, raiva, paixão, energia. Roxo, nobreza, espiritualidade. Nós temos também a questão do rosa, amor, inocência. Laranja, equilíbrio, calor. Marrom é questão de ar livre, confiabilidade, terra. O preto pode ser algo negativo, pode falar sobre poder, sofisticação. O branco pode ser uma palavra positiva, pode ser um sim. Também fala de pureza, limpeza, né? Então isso vai trazer uma conotação dentro do cinema, dentro do enquadramento, dentro da montagem dessa cena. Então essa cena ela vai ter uma iluminação. Lembrando vocês que a iluminação ela faz parte do elemento formativo do teatro, é um elemento que completa exatamente os elementos principais, que é ator, texto e audição. Então, sonoplastia, cenário, iluminação, direção, iluminação, traje, tudo isso vai compor esses elementos que vão fazer também dentro do cinema. Então, aqui a cor é a iluminação, ela vai trazer, por exemplo, Nova Cadáver, vai trazer essa questão mesmo que é humorístico, mas ela é um ser que está morto, então vai trazer a questão da sensação da frieza. E Grande Hotel Budapeste, que é uma grande comédia, vai trazer essa coisa do rosa, a coisa da cor quente, para trazer essa questão de movimento. Ok? Só para a gente resumir e fazer uma perguntinha para vocês, do que a gente já falou até agora. Qual é a função do sonoplasta no cinema moderno? Explique para mim, qual é a função dele no cinema de hoje? Eu estou aguardando vocês, até daqui a pouquinho. O que nós aprendemos hoje, gente? Conhecemos a evolução do registro cinematográfico, pudemos perceber como os planos, ângulos e cores fazem grande diferença no resultado final de um filme. O autor agora tem mais elementos que reforçam sua interpretação, trazendo assim uma melhor audição entre público e filme. Se lembra aquela primeira cena que eu mostrei para vocês lá do Joaquin Phoenix? A filmagem está sendo feita de baixo, então está tendo o quê? Está tendo um plongé. E esse plongé está fazendo o quê? Está dando a entender que ele se torna um perigo. E está tendo uma cor fria, então quer dizer, ele está num perigo que pode ser alguma coisa de morte, pode trazer alguma coisa não muito legal. Então ele seria um inverno que está chegando para todo mundo. Então a gente está vendo, gente, nesse universo que a fotografia é muito importante, conforme o ângulo, conforme a posição, conforme a cor, ele vai dar um sentimento. Então agora o ator ele faz sua interpretação e toda essa
essas técnicas, elas vão dar peso para a interpretação, vão trazer uma profundidade maior e vão trazer um simbolismo muito maior para aquela cena naquele momento. Pessoal, espero que essa aula tenha respondido bastante coisa, a gente tenha conhecido um pouquinho mais do cinema. A gente viu como o cinema é uma coisa viva, ela está sempre se modificando e as imagens falam mais do que 1000 palavras muitas vezes. O texto reforça, mas imagens são muito fortes, ok? Nos encontramos na próxima aula. Até! Tchau, tchau!